Cristo foi às regiões mais inferiores da terra. É inegável. Os textos bíblicos falam isso. Efésios capítulo 4, verso 8 e 9. Aquele que subiu é o que também desceu às regiões mais inferiores da terra. E o próprio Jesus, em Mateus 12,40, fala que ele esteve à semelhança de Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Ele também, o Filho do Homem, o próprio Cristo, estaria então no coração da terra. É maravilhoso isso, né? Ou seja, ele leva cativo o cativeiro. Efésios 4, 8, 9, Hebreus 11, 40, os santos do Antigo Testamento. Nós sabemos que era um lugar nas regiões inferiores, né? A Bíblia não dá tanta informação, mas era literal, em que ainda não havia sido, Cristo não havia morrido, então era impossível essa justificação para a salvação, mas eles morreram crendo na promessa, então ele leva cativo o cativeiro, correto? Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 19, que aqui é o nosso foco, e esse daqui eu vou falar rapidamente, em 1 Pedro, capítulo 3, se os irmãos puderem abrir, verso 19 diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Enquanto, veja, eles foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava a construção da arca, e enquanto se preparava a arca, eles estavam sendo rebeldes, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, do dilúvio. Eles foram salvos do dilúvio, uma aliança com Noé para que a partir dali então houvesse a multiplicação do ser humano na terra, né? Estes, como os que morreram crendo, os hebreus, os santos do Antigo Testamento, eles fazem parte da mesma promessa. Veja bem, a conjectura que eu faço aqui, e também não estou afirmando, é que se essas pessoas, muitos, nós estamos falando de 700 milhões a 2 bilhões de pessoas, se algumas dessas pessoas se arrependeram quando viram as águas e clamaram e creram naquele Deus que Noé pregou durante 120 anos, não é impossível esse nosso pensamento. Se eles creram, se eles clamaram, a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se eles creram, as águas estão subindo, eles começam a clamar, e se eles creram, eles fazem parte da mesma promessa. Porque ninguém é salvo pelo tempo de fé que tem, ninguém é salvo pelas obras. Então, a semelhança de Mateus capítulo 20, quando fala dos trabalhadores na vinha, que o Senhor diz, que a Bíblia, o Senhor ali, e depois é relatado 16 versículos falando sobre os trabalhadores na vinha, é que aquele que chegou pela manhã e o Senhor combinou um salário com ele, e depois aquele que chegou quase na hora do final do expediente, e isso está fazendo uma analogia da salvação, aquele que chegou no finalzinho recebeu o mesmo pagamento. O que chegou de manhã ficou revoltado. E o Senhor disse assim: eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o que é meu? Jonas 2,9 fala que a salvação pertence ao Senhor. Então, um evangelho eterno na mão de salvação para pregar, isso pertence ao Senhor? A salvação pertence ao Senhor. O bandido da cruz morreu minutos antes, ele creu minutos antes de sua morte. Então nós podemos colocar essas pessoas aqui do dilúvio que podem ter se arrependido e podem ter crido, não é verdade? Cristo foi às regiões mais inferiores da terra. A palavra diz que ele prega os espíritos em prisão. 1 Pedro 3,19. Jesus pregou aos espíritos em prisão. Jesus prega arrependimento lá no inferno? Não. Não. A palavra diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, aqui mesmo. 1 Pedro 3,18 fala: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Então veja, Hebreus 9,27, está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ele não foi pregar o arrependimento. Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus esteve nos lugares inferiores da terra, e a Bíblia fala que ele prega aos espíritos em prisão e mostra quem foi. Foram esses aqui do dilúvio. Está claro o texto aqui, não precisa de interpretação. Na verdade, não é nenhuma analogia, não. Está falando que ele prega a esses espíritos. O que Jesus vai pregar? Arrependimento? Não. Jesus prega a concretização da promessa.
Não importa se creram um pouquinho antes de sua morte, não importa se creram a vida toda. O pessoal que se converte há 40 anos atrás e permanece crendo e morre crendo, não importa se teve esse tempo com o mesmo tempo da pessoa que crê no leito de morte, assim como o bandido da cruz. Então, a Bíblia diz aqui em 2 Pedro que Noé pregou e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé do juízo. Põe isso em mente. Salvos do juízo, do dilúvio e salvos no dilúvio. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. Deus vai livrar a igreja da ira vindoura e não na ira vindoura. Esses são detalhes que nós temos que atentar. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Noé pregou durante 120 anos para essas pessoas. Enquanto se fabricava a arca, estavam sendo rebeldes. Depois que sobe as águas, muitos podem ter clamado. A Bíblia diz que em Gênesis 6,13 que o propósito do dilúvio foi a destruição da carne. E veja, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 a 5, mostra que aquele menino, aquele jovem que se deita com a esposa do pai, o apóstolo Paulo chama toda a igreja. Peraí, vocês não estão chorando com isso? E nós devemos entender isso com a igreja dos dias atuais. Nós não devemos nos conformar com o pecado. Se você pecou, não fique no pecado, se arrependa. Volte, peça perdão, Deus é misericordioso. Mas muitas vezes, aqui como esse jovem, a igreja não estava arrependida, não estava se importando com o tipo do pecado, o próprio jovem não estava nem aí, então Paulo disse assim, ele vai ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no último dia. Por quê? Porque a pessoa, de repente, com uma doença terrível, ou seja lá o que foi que aconteceu, poderia gerar um coração de arrependimento. Muitas vezes é assim. A disciplina do Senhor tem graus, tem níveis. Então, veja, Jesus foi às regiões mais inferiores da terra. A maravilha que nós compreendemos é que isso enaltece a sua encarnação, isso nos mostra a primeira parte da colheita de almas, né, que é na festa das primícias, e então nós vemos a veracidade das Escrituras e a centralidade em Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida e que nós possamos crescer a cada dia no entendimento das Escrituras.